Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Estamos diretamente da plataforma iônica da FTD, dando início a mais uma videoaula. De acordo com o nosso cronograma de aulas semanais, às segundas-feiras, nós temos a aula de português, ensino religioso e redação. Pois bem, na aula de hoje, nós não vamos usar o módulo, certo? Quero deixar bem claro para vocês que na aula de hoje nós não vamos usar o módulo. Já há alguns dias a gente não trabalha com produção de texto nessa aula de geografia, de português. E hoje nós vamos trabalhar com a produção de texto. Mas só que essa produção de texto que nós vamos trabalhar essa semana é uma produção de texto diferente. Vejam só, nós estudamos nesse módulo agora, nós já estudamos 3 modalidades de texto. Nós estudamos o texto de relato pessoal, nós estudamos a reportagem e nós estudamos na nossa última aula o texto instrucional. Nós sabemos que o texto reportagem, como o próprio nome dele já sugere, ou seja, já indica, é um texto que fala sobre uma reportagem. É uma reportagem, digamos assim, hoje à noite aconteceu isso, isso e isso em tal lugar e foi dessa forma. A semana passada houve uma mobilização disso, enfim. Os textos, reportagem, eles podem envolver notícias, como também ser um texto semelhante àquele que fala da cultura do peixe, e nós vimos que a criança engoliu o peixe, que era uma cultura, e ia aprender a nadar, e ensinava a nadar era piaba, ou coisa dessa forma. Uma reportagem que tem algum assunto interessante, foi lá e falou. Uma reportagem pode ser um texto que trata uma notícia, algo que aconteceu hoje, ontem, muito próximo. Enfim, o texto reportagem, ele é um texto jornalístico, não é? Que tem como objetivo retratar um fato. Um fato que pode ser materializado a partir de uma notícia, ou um fato como algo que existe e as pessoas percebem, como aquela cultura lá do peixinho que nós vimos há poucos dias no texto. Certo? Então a reportagem é um texto dessa natureza. O outro tipo de texto que nós estudamos foi o relato pessoal. Como nós vimos, o relato pessoal de Ana Maria Machado, uma escritora fantástica, e aprendeu a ler com 5 anos de idade. Seu pai era jornalista e ela tinha muito incentivo de leitura em casa. E no texto ela contou tudo isso para a gente. E é por isso que eu estou partilhando também um pouco da vida de Ana Maria Machado com vocês. Porque ela fez um relato pessoal. Ela relatou coisas que aconteceram na vida dela, mas propriamente na infância. Mas um relato pessoal, ele não quer dizer, é um texto falando de coisas que aconteceu só na infância. Quando um adulto fala de coisas que aconteceu na vida dele só na infância. Não. Vocês, claro, pelo fato de ser crianças, o que vocês vão contar de relato pessoal aconteceu quando vocês eram ainda mais novos. Ou talvez há um dia, uma semana atrás, né? Nem tanto tempo. E nós adultos, quando vamos falar um relato pessoal, nós podemos falar, como Ana Maria Machado falou, né, da infância, assim como também podemos falar de algo que já aconteceu na nossa vida adulta, mas só há um tempo atrás. Porque no relato pessoal, a gente sempre vai usar o verbo no passado. Eu fui, eu vi, eu andei, eu comi, enfim, coisas dessa natureza. Porque, como é um relato pessoal, eu estou relatando algo que já aconteceu. Não é algo que vai acontecer, certo? O relato pessoal, ele tem esse nome de relato pessoal, né? Esse gênero textual é denominado relato pessoal, porque é quando você vai relatar, você vai escrever algo que aconteceu com você, algo pessoal. E é por isso que ele recebe o nome de relato pessoal. Pois bem, eu já falei com vocês de 2 tipos de texto. A reportagem, né, que pode ser uma reportagem narrando uma notícia ou algo ou um acontecimento. Já falei do relato pessoal,
que é um texto que fala de alguma coisa pessoal, alguma coisa que aconteceu com a pessoa que escreveu o texto, né? E agora nós vamos falar do texto instrucional. O texto instrucional foi o nosso último gênero textual estudado. Nós estudamos na nossa última aula de português um texto instrucional que falava sobre como fazer um papel reciclado. E nós vimos que para fazer papel reciclado eu vou precisar de um liquidificador, de uma peneira, de papel usado, de um balde e de água, né? E lá no texto mostrava os 6 passos que eu devo seguir para chegar a esse papel reciclado, as 6 etapas. Mas também mostrava antes, como eu falei para vocês agora há pouco, os materiais necessários. Um texto instrucional é um texto que nos instrui, nos orienta, nos ensina, nos mostra como fazer algo, certo? O que nós lemos, o que nós trabalhamos na última aula, ele falava, nos mostrava como fazer o papel reciclado. Mas nós vemos 3 textos instrucionais em várias coisas, inclusive nas mercadorias que nós compramos. Eu tenho certeza que, assim como eu, talvez todos vocês já tenham observado que na embalagem do fubá, do arroz e de outros alimentos, do leite, sempre traz atrás aquilo que a gente chama de receita. A receita de como fazer alguma coisa, algum tipo de comida, utilizando aquele utensílio, aquele alimento. Certo? Então, isso também, a receita de um bolo, a receita de um pudim, a receita de um tipo de macarrão, é um texto instrucional. Quando a gente compra um material, um eletrodoméstico novo, na maioria das vezes, ele traz consigo o manual de instrução. O manual de instrução também é um exemplo, um modelo de texto instrucional. Assim como os alimentos e os eletrodomésticos e outros tipos de usáveis domésticos que nós compramos, os remédios também trazem consigo um texto instrucional, que é a bula, que alguns também chamam de receita. Aquele papelzinho e vem dentro da caixa do remédio, nos orientando como devemos tomar o remédio, o que ele pode causar se for tomado errado, o que ele pode provocar se for tomado corretamente, em excesso, enfim. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de textos instrucionais. Mas não existem somente esses modelos de textos instrucionais. Assim como as receitas, como o manual de instrução, né? Existem também outros textos instrucionais, dos quais nós podemos citar as regras de um jogo. Se nós chegarmos, digamos, para conhecer um jogo a gente ainda não conhece, a gente vai olhar lá. No jogo, pontua e faz isso. Quem faz aquilo está fora. Não pode fazer isso. Isso são regras. Ou seja, regras que surgem como instrução de como o jogador deve proceder, deve agir no jogo. E também é um modelo de textos instrucionais. Eu espero que vocês tenham compreendido como se classifica, como se identifica e as diferenças entre esses 3 tipos de textos que eu falei para vocês hoje. A reportagem, o texto de relato pessoal e o texto instrucional. Pois bem, no início da aula eu informei para vocês que hoje nós não iríamos utilizar o módulo. De fato, não vamos. Vamos trabalhar em cima desses 3 tipos de texto, que vocês têm como subsídio aí o módulo, tá? Nós já estudamos nesse módulo, nós estamos com ele, esses 3 tipos de texto. Estudamos a reportagem, quando falou daquela reportagem das crianças que aprendiam a nadar com as piabas, engoliam o peixe vivo. Nós temos a outra etapa, é o texto de relato pessoal, como aquele de Ana Maria Machado. E temos o outro tipo de texto, que foi que nós estudamos na última aula, o texto instrucional. Qualquer dúvida, é importante que vocês observem o módulo
ou vocês podem tirar comigo logo mais às 15 horas pelo Google Meet, certo? Mas a nossa proposta de atividade essa semana é a gente produzir um texto, escolher uma dessas 3 modalidades textuais e produzir um texto. Oriento a vocês que esse texto que vocês vão produzir, vocês vão me apresentar na hora da aula, tá? Vocês vão falar o título do texto de vocês, vão falar que tipo de texto é, se é um relato pessoal, se é uma reportagem ou se é um texto instrucional. Vocês vão ler esse texto para mim e para os colegas e no final da leitura vocês vão mostrar, certo? Vocês vão mostrar as ilustrações do texto e vão me dizer por que colocaram tais ilustrações. Entendam, eu não quero que ninguém grave vídeo e me envie. Não. Vocês vão produzir o texto em casa, né? Vocês vão escolher se vão fazer um relato pessoal, se vão fazer uma reportagem ou um texto instrucional e vão ler para os colegas, vai apresentar, certo? Vai mostrar as ilustrações, que tanto o relato pessoal, quanto a reportagem, quanto o texto instrucional, é importante que tenham ilustrações. E nesse texto que vocês vão fazer, eu quero que vocês ilustrem, certo? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Depois que vocês fizerem o texto e ilustrar, certo? Vocês vão fazer 2 perguntas, tirar do texto 2 perguntas e vão respondê-las. Do texto que vocês fizeram, vocês mesmos vão tirar 2 perguntas e vão respondê-las, certo? E vocês vão apresentar tudo isso no nosso encontro pelo Google Meet, certo? Não quero que ninguém me envie vídeo do texto. Não é vídeo que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer ao vivo no Google Meet, no nosso encontro, às 15 horas. Esse texto, ele vai contemplar as disciplinas de português e redação. Em ensino religioso, a gente vai falar de algo que tem a ver com todo mundo essa semana, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a dignidade humana. Nós já fizemos uma atividadezinha impressa falando sobre dignidade. Daquelas folhas eu entreguei, na última vez eu entreguei algumas atividades impressas na escola. Nelas tinha uma atividade que falava sobre dignidade. Mas só que agora, a minha proposta é que vocês pesquisem. E também no Google Meet, não quero vídeo nenhum mandado para mim. Vocês vão me explicar o que foi que vocês encontraram sobre dignidade. É uma tarefa, talvez nova, diante da nossa situação, mas também nem tão nova assim, porque nós já pesquisamos muito, já produzimos muito e temos subsídios para produzir esses textos. Acredito no potencial de vocês e tenho certeza que terei bons resultados às 15 horas no Google Meet. Boa aprendizagem e não esqueçam, qualquer dúvida eu estarei disponível a partir das 13 horas pelo WhatsApp. Pode mandar e a gente vai tirando para que às 15 horas nós possamos ter a apresentação de cada um de vocês desses trabalhos. Boa aula, boa aprendizagem e nos encontraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Um abraço no coração de todos. Tchau, tchau.